Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Olavo Centeno e por aqui a gente fala sobre peças, serviços e acessórios sobre o universo aí de pós-venda de concessionária. Dores, desejos e necessidades dos nossos clientes. Por que que é tão fácil falar, mas tem sido tão difícil fazer aí dentro dos nossos concessionários? Bom, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Dores, desejos e necessidades. Olha, 10 de cada 10 concessionárias que eu visito, 10 de cada 10 profissionais do pós-venda com quem eu converso, sempre tem isso na ponta da língua. Olha, aqui a nossa preocupação é que são com as dores, os desejos e as necessidades dos nossos clientes. O tal do entender para poder atender. E isso é muito importante, muito bacana e necessário. Mas por que cargas d'água a gente não consegue fazer isso? Eu acredito que um dos motivos é a nossa total falta de capacidade para colocar o que é mais crítico para o nosso cliente na hora em que nós estamos conversando com ele e na hora em que nós estamos tentando atendê-lo no nosso dia a dia. Porque olha só, são coisas distintas, com pesos distintos. Uma dor, um desejo, uma necessidade. Nós falamos como se fosse tudo a mesma coisa, mas é bem diferente, né? Eu ter a necessidade de ter um veículo para me deslocar no meu dia a dia. Eu ter a dor de não ter o veículo disponível agora, nesse momento, para transportar o meu filho até um hospital porque ocorreu uma emergência. E eu tenho o desejo de trocar de veículo a cada 3, 4 anos. Dor, desejo e necessidade. Coisas completamente diferentes, com pesos completamente distintos na vida de qualquer pessoa, na minha, na sua e dos nossos clientes. Mas quando a gente fala, parece que é tudo a mesma coisa. E aí, quando nós estamos ouvindo e não escutando, porque se estivéssemos escutando de verdade, isso não aconteceria. Mas como a gente está ali só ouvindo o que o cliente está falando, meio que entra por um ouvido e sai pelo outro. A gente faz ali um ouvido de mercador. Está ouvindo, mas não está de verdade. Porque quando o cliente entra em contato, e hoje a maioria dos concessionários tem lá a sua central de atendimento ativo, né, e passivo, ou ativo e receptivo, aqueles que entram em contato com o cliente para fazer os agendamentos e aqueles que recebem o contato do cliente para fazer lá os agendamentos. Tanto faz. Esse time, muitas vezes, eles estão ouvindo o cliente. E aí o cliente entra em contato e diz: olha, tô com um problema sério aqui, que tem uma lâmpada ligada, ou uma luz ligada aqui, ou uma mensagem no computador de bordo, ou na minha central multimídia, de algo aqui dizendo que eu tenho que levar o veículo na concessionária, tem alguma coisa errada acontecendo, pediu até para parar o veículo, não conduzir por muito mais tempo, e isso está me preocupando demais aqui. Então o cara fala aquilo. Além disso, ele também fala: olha, tá na hora também aí de fazer a revisão. Tá perto da revisão, tá faltando 1.500 quilômetros, já quero ver se tem a possibilidade de fazer a revisão disso aí. E também tem outros itens lá. Ele tá falando as coisas. Quando ele termina de falar, nós do lado de cá que estamos ouvindo só, a gente vai escrevendo, mas por incrível que pareça, nós não escrevemos o que o cliente fala. É uma dificuldade muito grande de descrever, né, aquilo que ele falou ali e botar no nosso sistema. A gente, para agilizar muitas vezes, vai botando fragmentos do que foi dito. Isso já complica demais toda a estrutura que nós deveríamos estar preparando para o cliente no pós-venda. A gente vai meio que botando aquilo que na nossa cabeça faz mais sentido, deveria ser mais importante. E toda vez que o cliente comenta da revisão, mesmo que tenha sido a última coisa dita, é a primeira que vai numa lista lá do que vai ser colocado no agendamento. Revisão, sei lá qual que é. 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, revisão X.
Depois, alguns barulhos, algumas coisas, e também a tal da lâmpada, o aviso, o problema para o cliente é posto ali. Numa ordem que foi definida pelo atendente. E pior ainda, definida pelo atendente e colocado ali palavras-chave, não tudo descrito como o cliente falou, muitas vezes palavras-chave para agilizar esse atendimento. Afinal de contas, nós só temos um estagiário no CRM do nosso concessionário, então a gente precisa agilizar o processo. E aí, esse profissional faz dessa maneira. Claro que quando ele está reproduzindo o que ele escreveu ali para o cliente, porque faz parte do protocolo de atendimento, reforçar aquilo que o cliente disse através da repetição para ele mesmo, o nosso estagiário, e não que seja ruim o estagiário, mas aí mostra muito o que nós pensamos dessa área, né? Bota um estagiário, um só, 6 horas ali e vamos ver o que dá. Quando a gente não prepara aquele profissional, quando a gente não dá para ele os scripts corretos, quando nós não acompanhamos o que ele está fazendo, muitas vezes quando ele está dando o repeteco para o cliente, ele até fala, então tem o tal da mensagem, blá, 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 e o cliente é isso mesmo, e pum, agendado. O cliente vem até o nosso concessionário no dia combinado, e aí o nosso consultor de serviço ou o próprio técnico, se for ele que vai atender, ele olha lá e está listado, olha, revisão de tantos mil quilômetros, barulho nisso, barulho naquilo e mais uma lâmpada acesa lá, ou uma mensagem no computador de bordo. E aí nós reproduzimos isso. Bom dia, seu Olavo, tudo bem? Ou boa tarde, seu Olavo, tudo bem? Meu nome é fulano de tal, então eu só veio fazer a revisão de 40 mil, não sei o quê. E aí na cabeça do cliente já começa. Cara, eu não vim fazer isso. Essa não é a minha dor, é uma necessidade. Minha dor é uma mensagem que tem lá no computador de bordo. Mas a gente já começa pelo lugar que vai tirar o dinheiro do cliente, porque nós vamos cobrar por algo. E muitas vezes o resto está na garantia, o cliente está precisando, o cliente está imaginando, será que isso aí não vai ser coberto pela garantia? Mas a gente começa pela revisão. E aí ele reforça, tá, mas e tem uma mensagem no computador de bordo? Não, tudo bem, isso aí na hora que está fazendo a revisão, o pessoal vai verificar e tal. A gente já, nesse momento, mesmo sem querer, e sim, 99% das vezes é sem querer, a gente já colocou de escanteio aquilo que é a dor do nosso cliente, nós já colocamos como, não, fica tranquilo que isso na revisão o pessoal vai verificar. Como se fosse uma coisa de rotina. E nós sabemos que não é. A gente nem imagina bem que mensagem será essa que está lá. Qual o tamanho do problema que pode ser? Não, o pessoal vai verificar. A gente trata essa grande dor do cliente como algo pequeno. Afinal de contas, tem a revisão, tem a oxisanitização, alinhamento e balanceamento, a higienização do banco em couro, a cristalização da pintura, a venda do anti-ofuscante para o para-brisa. Tudo o que nós temos que ofertar. Ainda lá no momento estamos falando da revisão. Bom, mas e a lâmpada acesa, o problema no computador de bordo? Calma, deixa que isso o pessoal vai verificar. Então a gente trata tudo como se fosse igual. Mas para o cliente não é. Nós deveríamos, na hora de receber o cliente, falar, bom dia, seu Olavo, tudo bem? Eu sou fulano de tal. Eu vi que o senhor veio aqui, nós vamos verificar melhor sobre essa mensagem que tem no computador de bordo. Aqui já está o nosso testador, o nosso chefe da oficina. A gente já precisa fazer um teste aqui com o senhor. Já acertamos tudo isso nós no próprio agendamento, só precisava rodar com o senhor. Aí o cliente sente que aquela dor, o que é dor, importa para ele, está sendo endereçado já assim que ele chegou. E aí depois, talvez um barulho, uma outra coisa que já está sendo olhado ali naquele momento. E aí sim nós vamos falar da revisão. E o cliente está muito mais tranquilo para falar da revisão, porque ele sente que nós prestamos a devida atenção para a dor dele. Agora ele está aberto para falar sobre as necessidades. E aí, quem sabe, uma vez isso sendo feito com maestria, quem sabe o cliente não abre uma porta para falar dos desejos e aí acaba sendo colocado e vendido ali um acessório. Por quê? Porque nós olhamos para as dores,
cuidamos das dores, olhamos para as necessidades e cuidamos das necessidades. E agora nós estamos aqui tranquilos para lidar com os desejos dos nossos clientes. Nunca o contrário, ou nunca o que é importante para nós e não para o nosso cliente. Pense nisso, mude um pouco a maneira como é tocado o negócio aí e eu duvido que não vai melhorar os teus resultados. Sucesso, muitas vendas e até o nosso próximo bate-papo. Tchau, tchau.